bom dia. Eu vou tentar ser bem concisa, né, na apresentação. Não sou acadêmica, então, desde já, eu já peço desculpa a vocês. Agradeço a Tatiane, agradeço a Karen pelo convite. Eu estou aqui do lado dos operadores do direito, estou do lado aqui tentando trazer um pouquinho e tentei montar a apresentação, trazer um pouco do que é também para o lado do contribuinte, de nós que estamos vendo todas essas discussões, como é esse efeito e qual é o efeito dessas mudanças todas. Eu acho que já foi muito bem resumido até ao final pelo Luciano, até brinquei com a Fernanda que eu acho que eu vou embora. A hora que ele falou da Câmara de Compensação, que é o que deveria existir, ele acabou com a minha apresentação, eu vou embora. No final, é isso, né? Para nós que estamos aqui olhando tudo que vem sendo alterado, é como se estivessem fazendo puxadinhos na legislação. E quem está fazendo puxadinho também não é quem opera esse puxadinho. Então, quem está dentro do puxadinho, morando dentro dele. E isso fica muito difícil, porque a sensação que a gente tem é que quem está elaborando as normas lá não aplica e não sabe o quão difícil é você, por exemplo, ele colocou o exemplo da resolução número 13, a mudança da alíquota interestadual para produtos importados. Era para ser uma coisa simples. Resolveu? Não. Se estabeleceu ficha de conteúdo de importação, como que eu preencho a ficha, e um emaranhado de obrigações para o contribuinte vai ficando cada vez mais difícil. No caso da emenda constitucional 87, eu acho que o caminho ele é muito semelhante. Em tese, seria uma solução para a alteração do tributo do ICMS para o destino, mas a gente vê que hoje não é isso que está acontecendo e, na verdade, tem gerado mais ônus ainda para os contribuintes e gerado uma tributação, uma carga tributária ainda maior. Qual que é o contexto, né, da emenda constitucional e por que o e-commerce ele é um ator tão forte? Aí aqui a gente sai um pouco da indústria, que a gente está falando de benefício fiscal muito da indústria, e a gente vai para esse outro setor, que é o comércio, que é um setor muito importante também e que é muito afetado pela emenda constitucional 87. Sempre se discutiu muito a questão da repartição da receita do ICMS nas operações interestaduais. Sempre foi muito criticado o modelo anterior da Constituição Federal de que o ICMS ele permanecia no estado de origem. E essa discussão ela tomou corpo com o aumento do comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele trouxe muito à voga, evidenciou muito essa discussão em relação à repartição de receita. Lá atrás, hoje, eu já não posso falar que esse cenário é o que existe hoje, mas lá atrás, as empresas comerciais que realizavam vendas pela internet, pelo comércio eletrônico, elas estavam centralizadas aonde? É como o Luciano falou, em São Paulo, onde tem restaurante, onde tem centro de distribuição, onde é mais fácil você ter hubs para sair a distribuição para qualquer lugar do Brasil. Elas estavam nos estados aí tidos como fornecedores. E os estados consumidores não tinham arrecadação, não recebiam esse ICMS, a partilha do consumo realizado no seu estado. Quando veio a internet, isso ficou mais acentuado, porque não precisava mais ter um estabelecimento naquele estado para fazer a venda. O consumidor não precisava mais ir até a Casas Bahia para fazer a compra. Ele compra pela internet. Sai daqui do CD de São Paulo, sai do CD do Rio e vai para o consumidor lá no estado da Bahia, no estado do Pernambuco. Ele não precisa mais ir à loja. Paralelamente a isso, as empresas ainda criaram um outro modelo, que foi o modelo do showroom. Então, com a internet, ficou muito também evidenciado o modelo do showroom. A gente tinha muitas lojas de imóveis eletroeletrônicos que eu tinha lá só um item para o consumidor ele ter acesso e a venda ela necessariamente sairia do CD que não estava localizado no estado onde estava localizada a loja. Os estados, então, que estavam tendo uma perda, tendo em vista que não havia um movimento político efetivo no Congresso para alteração dessa legislação, eles tomaram a frente e fizeram, alguns estados começaram, antes mesmo do chamado Protocolo 21, começaram a parar as mercadorias nas barreiras e exigir o ICMS, a diferença do ICMS. Então, a gente tinha estados como Mato Grosso do Sul, que exigiam a criação de uma inscrição virtual no estado para fazer venda para consumidor final, e as empresas passaram a ser paradas. Então, a gente tinha caminhões e caminhões parados nas fronteiras, e a gente ações, mandado de segurança para conseguir liberar essas mercadorias. Isso era um ônus para as empresas, porque os estados exigiam, e as empresas muitas vezes pagavam, porque era mais barato eu pagar
a mercadoria e o meu cliente ser atendido, do que eu ter uma ação judicial, esperar e eu perder o meu cliente por conta de uma exigência do Estado. Eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que é importante também a gente ter a noção desse efeito, o que é esse efeito efetivamente nas empresas e na economia no dia a dia. Os Estados, então, resolveram celebrar o Protocolo 21. O que é o Protocolo 21? E aí, com todo respeito aqui aos representantes das fazendas, das secretarias de fazenda, os Estados eles resolveram que agora eles vão começar a fazer as coisas por convênio. Então, o Congresso não funciona, então os Estados, é muito mais fácil uma reunião com os secretários da Fazenda, eles entram lá, brigam e resolvem, do que nós seguirmos aí o trâmite legislativo adequado, que seria uma emenda constitucional, uma lei complementar. Então, os Estados eles celebraram o Protocolo 21. O Protocolo 21 dizia, em suma, que qualquer venda para consumidor final interestadual para aqueles estados que celebravam o protocolo seria exigido diferencial entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual fixada em virtude do estado de origem. O STF julgou uma ação da CNC, uma ADIM, em virtude desse protocolo. O STF julgou inconstitucional, obviamente, porque a Constituição, a regra constitucional não era essa, não havia que se falar em diferencial de alíquota para o estado de destino. E aí o movimento político, para que fosse, então, alterada a Constituição, ele se tornou mais forte, e é nesse contexto que vem a emenda constitucional 87. Então, em suma, o que acontece, né? Então, até dezembro de 2015, nas operações interestaduais, o ICMS ele era integralmente devido para o estado de origem. Então, não tinha discussão. Era muito fácil para as empresas de e-commerce. E aí a gente tem que falar não só das grandes empresas, das pequenas empresas que não estão no Simples, mas que a gente tem uma série de empresas do e-commerce e outras, que a emenda não se presta só ao e-commerce, mas empresas que fazem operações interestaduais para consumidores finais. Então, para elas era muito simples. O ICMS ou vinha retido por conta da substituição tributária, ou ela pagava o ICMS para o Estado na saída e acabou a obrigação em relação ao ICMS. Com a emenda constitucional, esse cenário ele se altera completamente. Passa a ser devido para o Estado de origem a parcela correspondente à alíquota interestadual e o contribuinte ele é obrigado a fazer o recolhimento para o Estado de destino do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do destino e a alíquota interestadual. Existe uma regra de transição, que foi fixada, que ficou bem baixinho, mas depois vocês não conseguem ver, uma regra de transição dessa parcela, dessa diferença. Hoje, em 2017, essa diferença de alíquotas ela fica 60% para a unidade de destino e 40% para a unidade de origem. O ano que vem, fica em 80% para o destino e 20% para a origem, e aí, em 2019, a regra ela fica completa e a diferença de alíquotas ela fica exclusivamente com o estado aqui, de destino. Bom, fiz só um exemplo bem simples e bem prático, na prática, como isso acontece, né? Então, até 2015, se eu fazia uma venda de São Paulo para o Rio de Janeiro, o ICMS ficava integralmente para São Paulo, com base na alíquota interna de São Paulo. A partir de 2016, desde 2016, sem considerar aqui a segregação, eu tenho um ICMS devido para São Paulo de 12% e eu passo a ter um ICMS devido para o Rio de Janeiro de 8%. Por que 8%? Porque no Rio de Janeiro, embora a alíquota seja de 18% para a maior parte dos produtos, tem o fundo, o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que isso também foi um movimento dos estados. A partir do momento que mudou a regra constitucional de repartição da receita, os estados todos correram para instituir, se não aumentar, os percentuais de adicional do fundo. Então, uma vez que eles viram que ia ter uma possibilidade de receita para os estados, vindo dessas operações, eles também se movimentaram em aumentar e criarem os adicionais. A gente teve, em dezembro de 2015, uma série de legislações estaduais criando esses fundos para que eles recebessem essa parcela da arrecadação. O que é importante aqui, e aí eu fiz esse quadro, passar por ele muito rapidamente com as disposições da Constituição. A única regra que foi alterada na Constituição foi a regra da repartição da receita.
Não foi criado um novo fato gerador de ICMS, não foi alterada a regra de não cumulatividade. A única disposição que foi alterada foram os incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155. Não tive outra alteração que justificasse as alterações e os impactos que a gente teve em virtude dessa alteração constitucional. Era uma regra de origem que se dividiu, aí não vamos dizer porque não foi para o destino ainda, que se dividiu o imposto entre o estado de origem e de destino. A regra da emenda constitucional 87 ela não vale só para o e-commerce, isso é uma coisa muito importante. Qualquer contribuinte do ICMS que faça uma venda interestadual para um consumidor final não contribuinte está sujeito à repartição. Isso é importante por quê? Porque isso afetou outros setores. O setor farmacêutico, por exemplo, que tem em outros estados hospitais, clínicas que não são contribuintes, foi um setor muito afetado por essa regra. Alguns produtos farmacêuticos específicos eles foram afetados por essa regra. A emenda constitucional 87 também não alterou a sistemática de tributação entre contribuintes. Também continua a mesma. A gente teve, recentemente, um convênio que tem gerado muita polêmica a respeito do cálculo da diferença de alíquotas entre contribuintes, mas ele, na regra constitucional de 2015, na alteração, não teve mudança nenhuma. E a chamada partilha, o ICMS partilha, que a gente tem um impacto aqui também, que a gente vai falar rapidamente dele, vale só até 2018. A partir de 2019, a diferença de alíquotas ela vai integralmente para o estado de destino. Bom, aqui, como eu coloquei, não teve alteração na regra da não cumulatividade. O dispositivo constitucional continua prevendo que o que for devido em cada operação pode ser compensado com o que já foi cobrado pelo mesmo por outro estado. Isso é importante. E, então, nós entramos no convênio 93. Então, o que aconteceu? Teve a emenda constitucional, que foi publicada lá no início de 2015. Não houve um movimento legislativo para a regulamentação, para a fixação das regras por uma lei complementar. Os estados, então, utilizando-se aí da regra de competência concorrente suplementar do artigo 24 da Constituição, celebraram o convênio 93. Não vou entrar aqui no mérito do convênio 93, mas eu tinha várias coisas para falar sobre esse convênio 93. Ele não fixa claramente qual é a definição de operação interestadual que os estados vão considerar. Isso tem gerado uma problemática muito grande. Aí eu volto aqui para o e-commerce, porque o e-commerce ele é muito ágil. As operações, as empresas de e-commerce elas estão o tempo todo tentando criar novas fórmulas de atrair mais consumidores para suas operações. Então, na medida em que o comércio hoje ele não é você compra e entrega na sua casa, no seu endereço. Não, a gente pode entregar em qualquer lugar. Aonde é devido o ICMS? No local declarado pelo adquirente como seu domicílio, no local que ele mandou eu entregar, no local de uma loja que eu fixo lá, que eu posso ter uma loja do meu grupo que eu vou retirar a mercadoria. Para qual estado é devido? É devido pela alíquota interna, devido pela alíquota interestadual. A gente tem uma série de questões, e essa emenda, é engraçado, e o convênio, ele traz até outras questões. A gente eu estou falando muito de internet, mas quando você tem situações, e nós temos visto na prática isso de uma forma muito forte, que São Paulo tem um entendimento, que é o que eu concordo, mas eu comecei a perceber que acho que é só uma andorinha e não vai fazer verão, que eu estou numa loja no Distrito Federal comprando uma mercadoria, mas eu moro aqui em São Paulo. Eu comprei a mercadoria e peguei a mercadoria, mas eu falei lá no meu CPF, meu endereço é de São Paulo. Eu tenho que aplicar a emenda constitucional 87? A venda ela se realizou lá, dentro da loja. Eu comprei e levei embora. Eu tenho que aplicar a emenda constitucional 87? Eu entendo que não. São Paulo também entende que não. Santa Catarina também entende que não, se eu não me engano. Mas o Distrito Federal entende que eu tenho. O Estado do Nordeste entende que eu tenho que aplicar. E isso tem gerado uma bagunça, porque como é que uma loja que emite cupom fiscal vai começar a criar no seu sistema para recolher diferencial de alíquota para o estado de destino, de onde sai? Eu já tenho autuações. Eu tenho autuações do Distrito Federal já cobrando pelos sistemas agora de informática, cobrando essa diferença de alíquota dos contribuintes para lojas que são limítrofes, lojas que estão ali logo do passado, exigindo esse ICMS. Esse convênio 93, e aí me fixando aqui ao tema
do seminário, que seria a questão da compensação, ele traz duas disposições que são muito perigosas, né? Uma delas não é perigosa, eu acho que, como o próprio Luciano colocou, não havendo uma câmara de compensação, que seria o caminho adequado e razoável, é a regra que é possível colocar. A primeira é a cláusula terceira, que fala que o crédito relativo às operações anteriores deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade de origem. Aqui eu já tenho um problema, que eu acho que é um problema significativo e importante para as empresas hoje. E a cláusula 10ª, quando ela fala da repartição da partilha, ela fala que, a critério da unidade federada de origem, a parcela do imposto a que se refere o inciso 2, que é essa proporção aí que fica no estado de origem até 2018, deve ser recolhida em separado. Bom, aqui é só um exemplo rápido, mas depois eu vou voltar nele e vai ficar. Bom, o primeiro ponto, eu acho que é a questão do convênio 93, se ele, de fato, ele poderia ter regulado essas questões relacionadas à aplicação da emenda constitucional 87. Acho que esse é o primeiro ponto. Já existem aí ADINs no STF para serem julgadas, discutindo exatamente isso, se não há aí uma usurpação da competência de convênios, né? Convênios, originalmente, eles deveriam ser celebrados, e já há decisões do STF nesse sentido, para tratar de benefícios fiscais, concessões de incentivo e tudo mais. Mas os estados eles utilizaram, do artigo 24, parágrafo 3º, quando ele diz que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados eles podem exercer a sua competência legislativa para atender às suas peculiaridades. Não me parece aqui que é um caso de peculiaridades. Pelo contrário, é um caso de fixação de regras gerais, então eu estou fixando aí normas para recolhimento do ICMS e de conflito de competência, de solução de conflito de competência. O professor Roy Carrasco ele fala que, além de não poder ser por convênio, ser necessário ser uma lei estadual, porque a gente está falando de peculiaridades internas, teria que ser uma lei complementar estadual, né? Teria que ser uma lei complementar, porque é a competência de lei complementar fixar normas gerais em matéria tributária e tratar dos conflitos. Então, algumas questões já se colocam em relação à própria possibilidade dessa forma de tributação ser regulada por meio de convênio e não por uma lei complementar. O primeiro problema, então, vindo aqui para a questão da não cumulatividade. Eu acho que já é batido e já foi falado aqui que essa reforma, enquanto se não resolver por meio de uma câmara de compensação, e acho que esse é o ponto, a gente vai continuar tendo o problema do acúmulo de créditos. Então, hoje, da forma com que está colocado no convênio, o que tem acontecido com as empresas? Eu tenho uma entrada, por exemplo, em São Paulo, em que me gera um crédito de 18%. Então, se eu compro dentro do Estado de São Paulo, ou se eu importo pelo Estado de São Paulo ou por qualquer outro Estado, uma aquisição interna, eu tenho um crédito em virtude dessa aquisição. Só que, quando eu dou uma saída para um consumidor final em outro Estado, eu só posso compensar esse crédito da minha entrada em relação ao ICMS da operação interestadual. O ICMS devido para o estado de destino, eu tenho que fazer o pagamento integral. Então, aqui, por isso que eu coloquei a questão da não cumulatividade, eu tenho uma ofensa à não cumulatividade, porque o dispositivo constitucional ele fala, compensando-se o que for devido em cada operação. A operação continua sendo uma só. Eu não tenho duas operações, uma de saída de São Paulo e uma de entrada no estado de destino. Eu tenho uma operação só. E a regra ela é bem clara. Ele será não cumulativo e eu vou compensar o que for devido em cada operação com o imposto cobrado pelo mesmo Estado ou por outro Estado. Eu não consigo implementar essa regra a não ser por meio de uma câmara de compensação. Uma das alternativas que as empresas discutiram, e até me adiantando em relação ao que está lá na frente, seria discutir judicialmente. Mas como eu discuto judicialmente? Eu vou discutir na origem? Eu vou discutir no destino? Como que eu implemento isso? Como é que o Estado de destino vai saber a legitimidade do meu crédito aqui na origem para abater do débito que eu tenho devido para o Estado de destino? Isso é um problema também para os Estados, né? Como que o Estado de destino ele vai analisar a minha escrituração? Eu tenho uma questão aqui de validação dos meus créditos, da minha apuração. Como que ele vai validar também o meu crédito aqui na origem para saber que eu posso, de fato, compensar com aquele débito naquela venda que eu estou fazendo para o seu Estado? Isso não deveria ser a cargo dos contribuintes. A gente sabe que Inês é morta, é assim que é, porque não tem outro jeito.
Mas o correto seria existir, de fato, um sistema entre os estados de compensação que viabilizasse isso. Hoje, o que tem acontecido é que as empresas elas têm acumulado créditos. Ops. Aqui mesmo. Elas têm acumulado créditos de imposto. Então, eu não consigo compensar, mas eu também, se eu sou uma empresa que eu tenho um CD, que ele é utilizado naquele local para distribuição em outros estados, para abastecer os consumidores daqueles outros estados, eu acumulo crédito. E tem um outro ponto que é importante. Além do fato de que aqui eu estou falando de uma alíquota de 12%, mas a gente tem que lembrar que muitas empresas de e-commerce trabalham muito com produtos importados, que a alíquota é de 4%. Então, se ela entra no estado por 18% e dá saída por 4%, ou vai para o Nordeste, que é 7%, eu tenho um acúmulo significativo de crédito nas empresas, que, ao longo do tempo, quem está nas empresas sabe, as auditorias começam a questionar se esses créditos eles serão ou não monetizados. E as empresas têm uma perda, por isso que elas têm que baixar esse valor se elas não têm uma perspectiva de monetização, de utilização desse crédito num determinado período. Isso é muito relevante. Somado a isso, eu tenho o fato, que eu não coloquei aqui porque ia ficar muito complicado e eu não sabia por onde sair, da substituição tributária. A gente ainda tem, além de tudo isso, a substituição tributária, porque aqui eu estou falando de débito e crédito normal, não cumulatividade normal. Hoje, a maior parte das mercadorias que são vendidas no comércio eletrônico, aí eu estou falando no nosso comércio eletrônico aqui, como consumidores, eletroeletrônico, elas estão na substituição tributária na maior parte dos estados. Então, além do efeito do débito e crédito aqui normal, que já me gera um saldo credor, tem o efeito do ressarcimento do imposto que passou a existir. Então, nas operações interestaduais para consumidores finais, o que antes eu vendia acabou, não tem mais imposto, se tornou um monstro para as empresas. Então, elas passaram a ter um acúmulo de crédito do imposto e passaram a ter que fazer, aqui em São Paulo, era a portaria CAT 17, agora é 158, que é para fazer o ressarcimento desse imposto que foi retido antecipadamente, mas como a mercadoria não foi vendida para um consumidor final daqui, eu posso recuperar. Aí alguém pode falar assim, mas você pode recuperar com o fornecedor. Nem sempre dá para retornar com o fornecedor, porque às vezes sou eu que antecipei na entrada, não tem convênio. Às vezes o meu mix de produto é muito grande, tem muitos fornecedores, e eu não consigo ir fazer um pouquinho de cada um, fica muito complexo. Então, isso tem gerado um acúmulo de crédito para as empresas muito significativo. O que os estados têm feito, né, para tentar resolver isso que as empresas? E aí é isso que fica toda essa bagunça em relação ao imposto. São Paulo, por exemplo, São Paulo é um estado que nós sabemos não é um estado que dá benefício, é muito mais organizado em relação a isso, mas São Paulo tem dado duas possibilidades para os contribuintes. Em São Paulo, a gente tem a possibilidade de pedir um regime especial para você ter o diferimento do ICMS nas importações. Então, quando você importa, significa que você comprova que maior parte das suas mercadorias vai para fora do estado, você tem a possibilidade de pedir um regime especial para ter um diferimento, para não ter esse acúmulo de crédito. E foi também alterada uma legislação que existia em São Paulo, que é a possibilidade de ter regime especial para ser substituto tributário para as empresas de e-commerce, para que elas também não tenham esse ônus da substituição tributária e isso ajude a resolver aí o problema do crédito. Outros estados vão além. Além de dar o substituto, além de dar o diferimento, eles também dão benefícios. E aí, fazendo o link com tudo que está sendo discutido aqui. Por que passa a ser atrativo para as empresas, mesmo agora, nesse cenário que eu tenho a repartição do imposto, continua sendo atrativo para as empresas ir para esses estados que dão benefícios? Porque os estados eles reduzem tanto a alíquota percentual que fica no estado de origem e ele tira a questão do crédito. Então, você não pode tomar crédito, o que para as empresas muitas vezes é bom, porque crédito hoje em ICMS é um problema, não é uma solução. É muito engraçado que a gente vai nos estados, às vezes, e a gente conversa com os estados e a gente fala assim, mas o meu cliente ele quer ter débito, ele não quer ter crédito. Vocês não estão entendendo. Para a gente não é bom ter crédito hoje. Ter crédito, o que eu digo, é saldo credor. Por quê? Porque se eu tiver saldo credor, eu tenho uma perspectiva desse saldo credor se tornar um problema para mim em 3, 4 anos. Eu não consegui usar esse valor, é um dinheiro ruim. Então, o que os estados oferecem? Eles falam, você vem para cá, você não toma crédito, você paga 0,5% para o estado na saída interestadual, você abastece aqui a região,
e você só vai pagar praticamente o valor devido para o estado de destino. Para as empresas passa a ser interessante. Para os estados, eles geram emprego e normalmente, os CDs empregam muitas pessoas. Esses CDs de e-commerce, dessas grandes empresas de e-commerce, eles empregam muitas pessoas, geram uma estrutura, tem uma questão aí de emprego indireto também muito significativa, gera receita para o Estado, e as empresas vão para lá. Então, eu coloquei aqui só 2 exemplos, Pernambuco e Bahia, que são benefícios conhecidos, e tem muitos outros. Rio de Janeiro, Minas Gerais, no próprio Paraná, praticamente muitos estados, hoje, eles concedem benefícios relacionados à venda de e-commerce interestadual ao consumidor. A discussão judicial hoje é um problema, e por isso que as empresas acabam tentando se resolver por meio dessas soluções, porque hoje discutir esse tema judicialmente para as empresas é muito difícil. Tem uma outra questão que é importante, que sistemicamente é muito difícil. O direito hoje ele tem que considerar uma coisa muito importante, que o sistema hoje ele está sendo preponderante ao direito. A gente tem muitos problemas que a gente fala, vamos entrar com a ação. E, para nós, advogados, isso é um problema. E o cliente vira e fala, mas como que eu implemento? Eu mudo o sistema ou não mudo o sistema? Mas eu não posso mudar o sistema pautado numa liminar. E se a liminar cai depois? Então, a questão dos sistemas hoje, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, e as empresas, muitas vezes, elas preferem ir discutir com os estados e tentar numa solução, e o CMS tem se tornado... tudo isso que foi falado aqui da questão da falta de confiança, isso é uma grande verdade, porque o CMS tem se tornado um monstro em relação a isso. São discussões pontuais, individuais. Isso é muito perigoso, né? Cada empresa tem um benefício, para cada contribuinte é feito de um jeito, as legislações estaduais elas estão sendo alteradas para atender A, B, C ou D, e isso tem ficado muito complicado, até para a gente lidar com isso, como advogados e pelos próprios contribuintes, para todos, eu acho. Tem ficado muito difícil. Um segundo problema em relação a essa questão da compensação que se coloca, e aí eu já estou quase terminando, é bem rapidinho, e aí mais eu transcrevi só para mostrar que o problema ele existe mesmo, é que alguns estados não apenas não permitem a compensação do débito do destino com o crédito das operações anteriores, que alguns estados, inclusive a partilha, e aí eu acho que a partilha que eu chamo é essa proporção do ICMS que permanece com o estado de origem. Alguns estados eles decidiram que esse valor também eles querem que seja recolhido. Ou seja, então, o ICMS, a não cumulatividade, vocês esqueçam, ela acabou. Eu só posso compensar aquele pedaço que se refere à alíquota interestadual. Aquele outro pedaço que fica para o meu estado, e que também é ICMS, que também é da operação, que não tem nenhuma alteração em relação à sua natureza, você não pode compensar, você tem que recolher. Aqui vão os mesmos argumentos, né? Acho que a não cumulatividade ela não foi alterada, não há previsão na Constituição para esse tipo de exceção à não cumulatividade que me impeça de compensar, não é um fato gerador distinto, é o mesmo tributo, é o mesmo fato gerador, e, nesse caso, a discussão judicial ela é mais viável, e foi a isso que os contribuintes têm se socorrido. Então, eu coloquei aqui o exemplo do Espírito Santo. O exemplo do Espírito Santo é curioso, porque o próprio dispositivo ele é curioso, é os 534 ZZZC do regulamento e o ZZZK do regulamento. É curioso. O Paraná é um estado que também trouxe essa disposição expressa, e foi bem recente. Até para nós pareceu que o Paraná, vendo que outros estados estavam tratando dessa forma, também trouxe para a sua legislação. E o Rio de Janeiro, que também é bem curioso, não tem nada na legislação, está no site. No site está escrito assim, não é possível, não é permitida a compensação desse valor com os créditos provenientes. Bom, está no site. É lei posta, lei que deve ser cumprida. Está lá no site, tem que ser cumprido. E aqui vão os mesmos argumentos, né? E aqui a discussão ela tem começado, a gente tem visto, eu tenho encontrado já alguns precedentes discutindo esse tema, esse segundo tema, no judiciário, da questão da possibilidade de compensação. As empresas têm tido êxito, porque acho que esse imposto não tem dúvida. Bom, tentando correr ao máximo, foi isso. Peço desculpas a vocês aqui. A minha abordagem ela foi um pouco mais tentando mostrar o que realmente tem acontecido com as empresas. E agradeço a atenção.